Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Poder do Casal. Poder do Casal, muito bem-vindos. Hoje que alegria, né, Mar? Hoje nós estamos aqui com um tema especial. Eu não vou falar o tema, a Mari vai falar daqui a pouco. Especial do mês do Dia dos Namorados. Do mês do Dia dos Namorados, exatamente isso. Com um casal também muito especial, pessoal. Fiquem até o final, vocês vão entender. Eu não vou dar spoiler, vocês vão entender o porquê que eles são tão especiais, né? Escolhidos a dedo. Exatamente. Então, eu sou o Bruno Guimarães, eu tô aqui com minha digníssima esposa, Mariana Parada, para falar sobre o poder do casal, né, Mar? É isso, e o nosso tema, ele é algo que nós amamos falar, que é para os casados e namorados o que mantém o amor e a chama acesos. Então, a gente hoje quer aqui trazer o que sustenta o amor, o que sustenta a chama, que é o desejo, né? E nós já vamos apresentar aqui esse casal que nós convidamos com muito carinho, nós já conhecíamos eles um pouco, mas eu sinto que a gente já tem muita semelhança, então é muito bom receber pessoas que representam esse tema, né? Como que na prática a gente pode levar mais amor, mais desejo e trazendo esse tema para o Dia dos Namorados, para o mês dos namorados. A gente vai, o mês todo de junho, trazer esse conteúdo rico para todos vocês casais. Então, Marielle e Getúlio, sejam muito bem-vindos. A gente acredita que vocês têm uma missão muito forte como casal. Vocês são pais de 3, não é isso? De 3 filhos, adolescentes hoje em dia. Olha só. E vocês são fundadores da Holy House Brasil. Eu quero que vocês contem um pouco, né, da vida de vocês, um pouquinho para eles entenderem, né? Mas eu quero já dizer que assim é um casal que representa isso para nós, né? Que trazem o amor de vocês, dá para sentir, como a gente já se hospedou lá, já dando, né, um pouquinho spoiler, do né? que é a Holy House Brasil, já se hospedou. Então vocês têm como missão o amor, né, e levar esse propósito como família, como casal para as outras pessoas, casais também que vão para lá, que acho que é o principal público, né? Então, por favor, contem um pouquinho dessa missão de vocês para a gente começar. Bem-vindos, né? Bem-vindos. Primeiro eu quero agradecer demais, Mari e Bruno, por esse convite, né, Gê? Muito especial. Nós que agradecemos. Nossa, representar esse tema, que é um tema tão complexo, completo, maravilhoso nos dias de hoje, para manter os casamentos e fortalecer, né, os relacionamentos. Então, eu agradeço demais. É uma honra estar aqui, Bruno. Segunda vez, né, Getúlio? Novamente. 2 né? anos atrás 2 anos nós gravamos. depois, um podcast Legal. incrível. O outro era tema muito só bom, de viagens, tema né? de viagens. E esse tema é muito salutar e a gente vem sendo chamado mesmo, né? Para ministrar Olha vidas, só. né? Para ser exemplo. E isso é um desafio muito grande, é uma honra muito grande, né? E o convite de vocês veio nessa onda ali desse propósito nosso. E aquece bom. nosso coração, né, amor? Aquece nosso coração, aviva, né, nosso propósito, né, nosso relacionamento. Isso é incrível. Obrigado, viu, gente, a Então oportunidade. contem tudo, não escondam nada, porque para nós e para os outros casais também é muito importante a gente ter. Aqui a gente tem como Até para quebrar um paradigma, né, Mar? Aqui nós falamos, aqui somos casais normais, bem comuns. imperfeitos, comuns, acertamos, erramos, né? Verdade. Então, vocês como casal, vocês estão juntos há quanto tempo? Como começou esse propósito de vocês? Conta aí, Getúlio. Como começou? Na verdade, Marielle, eu falo que foi amor à primeira vista, né? Foi mesmo, a gente se conheceu com 18 anos. Olha só. Né? A gente morava longe, estudava em universidades bem distantes, né? E aí a gente só foi se juntar mesmo com 23 para 24 anos, né? E desse processo em diante foram 20 anos de casado. De casado e juntos Morando quanto tempo? junto, né? E se relacionando há 26 anos, né, amor? Então já fizeram. 26 anos se Ela não tinha nem relacionando. feito. Tá vendo? Esse programa é bom por isso, tá? Nós vamos trazer à memória coisas que os casais até esquecem. Né? Isso aí, são 25, 26 anos juntos. Uma vida inteira, E né? morando junto mesmo, dividindo assim a vida, né, conjugal ali, são 20 anos.
Uau, que lindo. Hein? E a idade dos filhos de vocês? Raul tem 19, Benjamin tem 17 e Davi tem 13 anos. Olha, 3 homens, adolescentes. 3 homens. 3 homens adolescentes a gente vem criando. então a gente vai ter que ter um próximo episódio Só sobre sobre os isso. filhos. É verdade, é verdade. Né? Pronto. Isso é muito bom. E depois, vamos fazer o seguinte: vocês querem falar já um pouquinho do projeto Holy House agora? Querem deixar para o final, para deixar uma Vocês ansiedade que pra conduzem, que eu acho legal deixar pro final, Vamos porque deixar é pro a cereja final? do bolo, né? Vamos, é Só cereja do fique bolo, até o pessoal. final. O que será Holy House? O que será? É incrível o que incrível a gente o vai projeto. apresentar, né, nesse final aqui. Tem tudo a ver com nós dois, né? Que é Então vamos começar já com uma pergunta quente aqui. Na visão de vocês, vocês acreditam o que mais acaba com os relacionamentos hoje em dia? Assim, se vocês tiverem que escolher assim, uma resposta, o que que é? O que que normalmente destrói um casamento, uma relação? É engraçado porque eu fiz essa pergunta pro Getúlio e a nossa pergunta é absolutamente diferente. resposta. A resposta. Uhum. A minha resposta é que o celular, hoje em dia, ele é assim, Fantástico. o pior vilão do casamento. Porque ele distrai, é uma distração que em qualquer lugar, em qualquer momento, tira o casal daquele propósito de conexão, de olho no olho, de conversa que poderia estar, e as pessoas levam para a cama, inclusive, o celular. E é um malefício gigantesco, assim. Então, se pudesse tirar um vilão do casamento, eu colocaria, né? Eu tiraria o celular, porque precisa de ter conexão, olho no olho, conversa, um casamento. E é uma brecha. É uma O celular brecha. é uma brecha. Grande. Que ela começa desse tamanhozinho. Quando a gente percebe, ela tá maior do que a cama, né? Eu falo que sim. Se casa com o celular. Exato. exato. O principal motivo para mim de separação é o distanciamento do casal. E óbvio que o celular ele é essa brecha que já põe uma barreira entre os dois e começa a se distanciar, e ele leva para um lugar muito complexo assim, de isolamento, mesmo quando você está junto, né? Só que o distanciamento em si, né, de pequenas coisas do dia a dia, de dormir junto, de acordar junto, de tomar um café junto, de Devocional. fazer estudos, né, leituras, devocionais, Tempo. Tempo. o distanciamento para mim é a maior causa de separação no casal. Ele começa a se distanciar, a não fazer coisas juntos e coisas pequenas do dia a dia, não é? E a dinâmica, assim, da vida contemporânea é muito corrida. A gente não cuida. Por mais que hoje, assim, o dia tem 24 horas igual tinha antigamente. É verdade. Mas as mesmas 24 horas, parece que com todas as possibilidades de facilitar que a gente tem hoje em dia, você acaba assim, meu Deus do céu, Como? não termina, né? As tarefas que a gente tem que cumprir, assim. É louco isso. Então acaba distanciando porque fica tudo muito corrido. A gente tem que cuidar para organizar bem essa logística, para ter o tempo das pequenas coisas. Do mesmo jeito que tem o tempo do beijo na boca, da conchinha, da ligação. Ai, como que você tá? Da Tô mensagem, pensando em né? De você. falar. E ver as necessidades, né? Enxergar, porque se tá hiperconectado, não vai enxergar nada, né? Vai só gerar mais ansiedade, né? É muita Perfeito. informação. Esse distanciamento, né? Porque ele não se reconhece. Chega uma hora que o casal não se reconhece mais, né? verdade. Ele já distanciou, já tá distante um do outro, né? Já perdeu esse vínculo de conexão. E aí vai desaguar lá na frente, né? Porque esse distanciamento provoca distanciamento emocional, provoca falta de desejo. Nós vamos falar muito sobre isso, né? Exato. E aí, Mari, na sua visão ali, Sim, tem tudo a sistêmica, ver. espiritual? Eu quero trazer o desalinhamento aqui, que tem a ver sobre isso, né? Isso que vocês estão falando traz, puxa, aonde nós precisamos alinhar, né? E a gente fala muito, né, no nosso método do alinhamento emocional e espiritual. Né? Então, traz para complementar o que vocês trouxeram aqui, que são pequenas desconexões acumuladas. Né? Então, por exemplo, né, como que eu me alinho emocionalmente? É algo que eu gosto muito de trazer para a prática. Né? Tá, então eu estou desalinhada, percebemos que estamos alinhados. Como? A gente traz muito as leis do amor. Né? Quais são as leis do amor para a gente relembrar aqui? Tem muito da sistêmica aqui. Né? Sistêmica
é o quanto a gente está conectado com os nossos sistemas, com o todo que a gente faz parte, né? Desde a nossa família até a sociedade, o todo. Então a gente precisa dar pertencimento, estar dentro da ordem, ocupar nosso lugar e ter o equilíbrio do dar e do receber. Então o alinhamento emocional, ele vem desse lugar, né, de ordem emocional. Então, se a pessoa não está no lugar dela, ela vai acabar caindo na... O celular vai virar Entende? uma muleta forte. Uma Né? muleta forte. Ela não sabe quando falar, olha, não, eu não preciso disso aqui. Não tem Né? clareza Isso aqui para não entra no meu perceber. quarto. Né? Ela não se sente carente, ela sabe lidar com isso. Né? Sim. Por exemplo, para uma pessoa que é salvadora do sistema dela, dos pais e das pessoas, o celular às vezes é a forma que ela tem de estar ali em vigília, né? Então é inconsciente, né, esse movimento. Então a gente traz a causa. Vamos falar desse alinhamento, né, emocional. Então ajuda muito saber quais são as leis, né, que regem as relações. Eu falo que é a ciência das relações. Então pôr em prática, né, o pertencimento, que é dar um lugar para tudo e todos, né, não querer deixar ninguém de fora. Então todos precisam estar no seu lugar do sistema. Não dá para excluir ninguém. Hoje a gente não vai aprofundar aqui, mas a gente precisa olhar para isso, porque a exclusão ela gera distanciamento, né? Desconexão do casal também. Às vezes é a exclusão até de um filho não nascido. Né? A gente vê muito isso nos casais, né? Abortos que nem souberam que tiveram, ou pessoas que estão fora mesmo, um pai excluído, e aí falta força para esse casal. Né? E a gente tem a questão da ordem com os pais também, né? Então a gente precisa estar no lugar de pequeno que recebeu a vida, senão fica arrogante e não consegue estar de igual para igual numa relação. E conectando isso com o lado espiritual, porque existe um paradigma, né, que as leis sistêmicas elas não são convergentes com as leis espirituais, no nosso caso, né, no cristianismo, né? Com a Bíblia. Nós somos cristãos e nós acreditamos nessa conexão. Então, na conexão espiritual é a mesma coisa, né? Então, da pertencimento existe algo maior. Existe um Criador e ele tem que fazer parte da nossa vida. Sem ele fazer parte da nossa vida, esse propósito ele perde força. Às vezes você pega pessoas que são emocionalmente, passaram a vida inteira cuidando do emocional, mas sente sede, sente falta de algo. Um vazio. Né? Então esse pertencimento, nós pertencemos a algo maior. Eu tenho que dar lugar a este Criador na minha vida. Porque senão vai faltar. Sem ele a fonte seca. Né? Então a gente traz esse olhar também para o lado espiritual e isso para nós na nossa relação foi uma virada de chave. Né? Vocês na vida de vocês isso eu não sei como é para vocês, né? Mas essa parte espiritual para a gente tem um peso muito grande. Né? O emocional tem, mas espiritual caminha junto, né? É como se fosse uma água que levasse um rio. Isso, perfeito. Essa imagem, né? Perfeito. Porque caminha junto. E o rio sem nascente, ele seca. Ele seca. Então, como que a gente para de pé, né? Um casal sem ter essa clareza, né? Perfeito. E agora, continuando, o que tem uma grande mentira que vocês percebem em relação aos relacionamentos que as pessoas contam e carregam? Se vocês pudessem elencar qual é uma grande mentira que todo mundo acredita no casamento ou num relacionamento? O que vocês enxergam aí? Essa é muito boa. Essa é muito boa. Eu acredito que, assim, uma grande mentira, ou talvez uma ilusão, assim, que a gente carrega, né? Não vou nem colocar a palavra mentira, mas uma ilusão que você vai casar com aquela pessoa que você se apaixonou. E, na verdade, você casa com aquela pessoa que você se apaixonou, mas ao longo da vida do casamento, essa pessoa se transforma. E a cada dia, a cada ano se renova, vai se transformando. Então, a capacidade que a gente precisa ter de resiliência para olhar para o outro e falar, deixa eu ver como que tá agora, do que gosta, no que ele se transformou, quais são os interesses, né? O que antes tinha, o que não. Essa capacidade de maleabilidade. Atualizar a pessoa. De atualizar. Quem que é ele hoje? Ela hoje. Tem que passar o feed, né? Falar de lugar. Não dá pra ficar na mesma foto, né? Não dá.
Apaixonados pela juventude, né? Exato, senão vira uma frustração do tipo, você não é mais aquela pessoa que eu casei, mas não é mesmo. Não é mesmo? Nós também não somos. Muita água rolou, né? Vamos nos reapaixonar, reconectar, restaurar todos os dias. Né? Eu entendo assim que nessa imagem, assim, o casamento, Muito a bom. maior ilusão assim é que o casamento não é um mar de rosas, né? É um mar de espinhos mesmo, né? Então, quando a pessoa, ninguém casa para não, todo mundo casa para melhorar de vida, todo mundo casa porque é um sonho, né? Se construir, né? A sua família. Então, assim, quem casa para construir família, para ter um acolhimento, para construir a sua vida, né? O seu lar. E uma grande ilusão é essa imagem, né? Do casamento, né? Que é o príncipe encantado, né? Não tem... Sim. Num cavalo branco, né? Tudo Isso é nós. uma grande ilusão, é uma grande mentira, assim, porque Eu concordo. é uma luta diária, assim, de escolha e de lapidação para fazer o casamento acontecer, né? Porque a paixão, ela esfria, né? É. E o amor, ele cresce, né? E nós homens e tudo, nós temos um papel. Eu sou o guardião disso em casa, assim. Eu tenho uma preocupação muito grande de não deixar essa peteca cair, essa chama apagar. Então eu, assim, não me acho perfeito, mas eu tento sempre, num primeiro movimento em falso, falar, amor, ontem nós não dormimos junto. Ontem a gente não deu beijo de boa noite. Ele faz a Eu contabilidade. faço Ele faz. para não deixar brecha, entendeu? E para entender que é um Legal. processo contínuo de um resgatar No o começo outro. eu implicava um pouco com isso, porque eu achava que era meio pai, né? Aí eu falava, pô, mas parece que tem alguém ali, né? Mas aí eu fui entendendo que é a forma de amar dele, de trazer, né, a consciência, sabe aquela pessoa, vamos dizer assim, disciplinada, né, para o casamento também. Então isso hoje eu vejo com bons olhos. Uma Às vezes eu só tomo assim, qualidade. não precisa falar Calma, tão fala, amor, bravo. ontem eu queria dormir mais cedo, vai, não sei o quê. Mas Tá tudo bem, esse é um né? papel nosso. Mas é não de- deixar, né? É. E eu quero trazer, vocês falaram de uma grande ilusão, achei ótimo essa. Eu quero trazer também que é fácil, né? Que tem que ser fácil, porque às vezes os casais acham que ficou difícil e que é um grande problema e que naturalmente deveria ser fácil. É o contrário, né? E é o contrário, né? Naturalmente, Para é ser muito fácil, difícil, precisa passar por um processo de adultecer, né? De cada um sair dos seus mimimis, né? Vamos dizer assim, da sua né? Despedir da infância ali, do tinha que ser desse jeito, né? Tinha que ser do meu jeito. Então, eu falo muito assim que é bom que a gente encontre alguém que tenda a ser fácil, né? Com as naturezas compatíveis, os princípios e valores, isso ótimo, mas só vai ser fácil se nós fizermos a lição de casa. Né? Então, para construir isso juntos, precisa deixar os medos de fora, deixar as máscaras caírem e a gente ser a gente mesmo, né? E isso, o autoconhecimento vai ajudar demais. A gente sabe os dois alinhamentos que nós estamos trazendo aqui, emocional, espiritual, vai ajudar demais. Para ter dois adultos, e aí vai ficar mais fácil, né? Para quando o outro der bronca, a gente dá uma piscadinha. Levar numa boa. A gente dá Porque dois a gente sabe beijos. que não é pessoal. Né? Não é uma coisa. Não é E às vezes é uma contra carência mim, nossa mesmo. Às vezes né? Não é contra mim, é porque tá lutando por algo maior. Né? Então, o que seja fácil é algo que a gente até ensina no poder do casal a ser fácil. Só que para ser fácil, a gente precisa passar por um processo. É uma lapidação, né? Lapidação. É uma lapidação. E você tem algo para boa. trazer? Eu tenho. Eu até, quando a gente estava falando sobre esse tema, e a gente fala isso no Poder do Casal também, tem uma metáfora que a gente conta que é o seguinte: para mim, uma grande ilusão é falar assim, virou amigo. Para mim, se tá virando amigo, tá dando certo o casal. Mesmo. E não ao contrário, as pessoas levam isso só pelo lado sexual. Né? Não. Um casal tem que ser amigo. Então eu até brinco assim, vamos imaginar um cenário. Nós dois convidamos vocês para ir lá em casa, tá? Sim. E a Mariana tem uma toalha de mesa da avó dela, da bisavó. Ponto cruz, maravilhoso. Sabe aquela que a gente guarda as 7 chaves, né? Sim. E ela tirou das 7 chaves e preparou a mesa. E vocês chegaram para o jantar. E logo que vocês chegaram, somos amigos, é claro, sem querer o Getúlio derrubou a taça de vinho
na toalha da Mariana. Quando é um amigo, o que a gente faz? Pô, Getúlio, não esquenta a cabeça, isso sai fácil. Acontece. E se fosse só nós dois em casa e eu sem querer derrubei a taça de vinho, qual que é a reação da esposa? Pelo amor de Deus, é a 10ª vez. Então a gente não tem essa paciência, muitas vezes, que nós temos com bons amigos. Né? Verdade. Então, para um casal prosperar e dar certo, tem sim que ser bons amigos. Tem sim que confiar um no outro, tem sim que apoiar o outro, tem sim que ter disposição. Nossa melhor versão, né? Sabe quando o melhor amigo liga? A gente, ó, Com os amigos a gente vai lá e trata, tá tudo bom, tá tudo bem. Né? E também na hora de corrigir, a gente aceita um amigo de verdade nos falar dos nossos problemas. A gente perdoa, né? No dia seguinte a gente está de novo. Às vezes o marido e a mulher fica magoado, não aceita. É verdade. Então nós temos esse combinado também. Falamos o seguinte, ela tem autorização com amor, Jesus ensina isso, Com amor. né? A gente fazer uma correção com amor. Então às vezes a gente até brinca, amor, coloca amor nas palavras que eu vou falar para você. Mas ontem, então um casal, ele tem sim que ser amigo e tem que ter esse cuidado. Então, serem verdadeiros. para mim essa ilusão Muito que bom. Verdade. Que tipo, se virar amigo, acabou o casamento. Não é verdade. Não é ao contrário, verdade. o casamento É um duas dos formas papéis, de amigo. né? Eu gosto muito de trazer que são 3 papéis. A gente tem o lado amigo, que é o parceiro, né? De, é seu sonho, vamos lá. Né? Tem o lado homem e mulher, que é desejar, né? Desejar o outro, é o lado do prazer em si. E tem o lado pai e mãe, que é o cuidado. É assim, puxa, tá gripado, vou lá pegar. Fazer um chazinho. Vou né? cuidar de você, vou levar fez uma cirurgia, vou levar uma comidinha na cama. É Né? verdade. Então, assim, são 3 papéis. Se a gente passear pelos 3, a gente tá fazendo um bom Com equilíbrio. com equilíbrio. Né? Mas não ficar estacionado em um deles. No né? nosso caso ainda tem o sócio junto, né, Mary? A gente ainda é sócio ainda. esse Ah, é um tema. nós também. Limitada no Nós também. processo, né, empresarial, né? Nesse dia a dia, nessa... Então, aproveitando, Nessas como vocês relações, fazem, né? Getúlio? Aproveitando essa deixa aí. A gente deixa os espaços muito bem legal. delimitados mesmo, de tempo. E assim, eu ainda brigo com ela, né, no bom sentido, que gostaria até que os espaços físicos fossem separados. Então, cara, não vamos fazer reunião. Um já é separado, tipo, não tem reunião na cama. Isso é Perfeito. muito bom. Esse é ponto blindado. de partida, né? A cama é para outra Então, quando coisa. alguém começa a falar de trabalho na cama, fala, ó, cara, aqui não, né? Não é momento, não é lugar, Perfeito. né? Já como o nosso negócio, além de a gente ser sócio, a gente ainda tem um negócio na nossa casa, Sim. então separar os ambientes é fundamental. E pai e mãe a mesma coisa. Então o que a gente tem é espaço de casal e lugar de casal. Então temos lugares na nossa casa que a gente só vai para ficar de casal mesmo, Que né? Que legal. não tem Que filho, que não tem negócio, né? Então a gente E pet também, né? é Não pode deixar o gato em cima da cama. Gato em cima da cama não namora. Perfeito. Isso aí. Não tem libido com gato em cima da cama. Gato você vai pra fora. A Mariana é muito assim também. Pra mim, bicho no lugar de vendo o bicho. gato olhando, né? Não é que a gente nunca colocou o nosso cachorro. A gente faz às vezes uma gracinha com ele, mas Mas não a na gente tem hora. essa clareza de que Na hora não é o gato, lugar. Jamais. Pode Mas pra essa fora. separação assim, ela é uma separação muito salutar, em Muito. todos os sentidos. Essencial, né? né? Porque os filhos tomam o tempo, né? E tomam os espaços. Adora uma brecha. Ou né? qualquer coisa, né? Os amigos ou o negócio tomam os Essa era a espaços. próxima Então, pergunta. É, Vocês a são- pergunta. é o casal perfeito. Porque olha só, vocês estão juntos há mais de 20 anos. Não, a pergunta. Perfeito. Vocês são um casal imperfeito com boas condições de responder essa pergunta. Tá, perfeito. É Vocês o podem quê? falar de Pode falar a carteirinha. verdade. Mais de 20 anos juntos, 3 filhos, trabalham juntos, o trabalho é dentro de casa. Olha aqui, Nossa. olha isso. E aí, qual é o segredo? Como que consegue, no mínimo, equilibrar isso tudo? Com a rotina É. e com filhos. o segredo é não desistir jamais, Ah, gente. olha aí. Né? Verdade. Esse é o ponto, não desistir jamais. Mesmo quando ela falar, acabou, não quero mais, fala, meu, escuta, tal, mas, meu, um nunca pode desistir. Se o outro estiver desistindo, porque se os dois desistir, acabou. Né? E não é um negócio que, tipo, todo mês, eu brinco que agora, Marielle, graças a Deus, ou não sei o que tem lado bom ou é o lado ruim, né? Que ela tá tendo
menopausa precoce, né? Eu entrei na menopausa. É muito bom Eu que não não menstrua menstruo, já mais, faz gente. Isso mais é de fantástico, não 4 tem mais meses. TPM e tal, né? Lado ruim é que também dá uma esfriada nos hormônios, né, da mulher, e isso tudo Suplementar, tem dá todo toda um uma processo. mudança hormonal ali, que prejudica um pouco a parte do fogo, né, ali, né? Da chama. Que é a Da chama, né, da chama. Tem que Mas esfregar mais a lâmpada. Eu falo sobre isso. Essa é uma outra imperfeição. O Mas homem é assim, a mulher... Então, é um tema muito vai. bom para a gente Conclui. também explorar a menopausa e a perimenopausa nas relações. Eu estou percebendo que esse assunto está Mas deixa eu aprender Não, com o isso Getúlio. tem a ver também, né, com essa questão. A gente estava falando qual que era a linha de raciocínio mesmo, Bruno? Como Do que como você mais concilia você isso consegue. tudo? Ó, É, trabalho, casa, Separando os espaços, né, Mary? Separando os espaços, né? Ter filhos hoje não tem, hoje o seu pai. E a gente, durante um período, né, a gente ia jantar fora toda quinta-feira. Tipo, a gente tá Dia do numa casal. fase que não dá mais pra sair jantar fora toda quinta-feira. Vocês moram aqui em Valinhos Vinhedo, né? Que bom seria se toda quinta a gente fosse pro restaurante, tá? A volta, Seria né? maravilhoso. Então a gente tá numa fase, mas assim, nem que for pra gente tomar um sorvete na junto, varanda. ou na varanda, ou Perfeito. tomar A um gente chá, toma um vinho, ou coloca tomar uma um vinho, ou velhinha, qualquer... coloca um queijinho. É o nosso É o momento. nosso quinta-feira. mesmo em casa, sagrado. né, meu? Não, Mesmo em casa. casa. Que as pessoas dão essa desculpa, eu não tô sem grana pra sair. Aí Não. vai pra... Não. É. Não. E aí a gente Esse é o fala ponto. pros filhos. Separar os espaços e ter o espaço nosso. Aí o que eu faço? Eu já deixo uma sopinha, alguma coisa preparada. Falo assim, ó, hoje é o dia de vocês esquentarem, vocês jantarem juntos, Olha que fizerem legal. o que vocês quiserem. Tá treinando Mas isso. não Tipo, se vira nos interrompam. 30 aí. Se vira nos 30, mas não interrompe, porque difícil, é a cara. noite minha do papai. Perfeito. Então, se a gente tá lá tomando vinho, não vem, filho, para interromper, falar do futebol, do trabalho, do não sei o quê. Não, não vem. Muito bom. Você E sabe, essa divisão, eu acho que o segredo é isso. Isso é muito importante, gente. E se Saber surge- quando tá sendo amigo, quando tá sendo namorado, e quando tá sendo pai. A gente cumpre muitos papéis, né? Um com o outro, né? Quando tá sendo sócio, eu também trabalho fora, não só na nossa sociedade, né? Então tem todo um processo de... E quando surge assim o assunto, porque às vezes a gente tem uma brilhante ideia de trabalho, Porque das acontece. Ó, coisas. essa é uma outra ilusão, tá? Falar assim, a gente consegue sempre separar. Mentira. Mentira. Não consegue. Mistura. Lógico, de vez em quando tá na cama, vocês pegam falando de Pensa. trabalho. Tem que alguém tomar consciência, né? Tive uma grande ideia. Ela fala, não, mas agora eu vou falar. Adoro. Mas agora eu vou falar porque eu preciso Ela falar isso adora agora. Eu isso falei, então dá licença, nós vamos lá então para o escritório e aí você fala. Não, eu vou falar agora. E aí Aí eu fala. falo assim, Então, tipo, é não, lógico só que tive não é um uma negócio ideia. rígido. Eu vou falar, mas a gente não vai discorrer o depois. Eu só conto a ideia que eu tive. Genial, vamos guardar na caixinha. No outro depois momento volta. A gente fala. Depois- A perfeito. gente não desenrola o assunto. É isso. Você vai falar de chama, né? Você vai querer acender a chama, aí de repente vem um assunto. Nossa, nada a Vai. ver, né? Coordenância no trabalho, tipo, meu filho, Um não sei o que, pix sua cabeça. enorme que tem Acabou, que fazer. né, cara? O dia inteiro você quando você acha que o fogão a lenha tá quente, aí vem um balde de água fria, né? Acabou. Vai ligar de novo, Vai né? ligar de novo, pelo amor Mas de você Deus. sabe que eu quero até Hã? trazer aqui para os casais, principalmente quem não tem, às vezes, uma clareza do lugar do casal. É legal a gente lembrar. Isso chama, o que vocês estão falando, a primazia do novo. Nós falamos sobre a primazia do novo e do casal, que é, primeiro do novo, é saber que a família atual vem antes do que a família de origem, porque muitos casais ainda estão na esfera dos pais. Sabe, às vezes quando precisa morar muito perto do pai e da mãe, ou não necessariamente estando perto, mas tem uma aliança ainda com a família de origem. Não cortou o cordão Não umbilical. cortou ainda. Esse é um grande problema dos casais que ainda estão ali na aba, vamos dizer assim, dos pais. Acontece muito uma dependência emocional, vamos dizer assim. Totalmente emocional. Sim, Então, o que acontece? Primazia do novo é a primeira postura que a gente precisa ter certeza. Esse casal, para ele poder romper, prosperar, precisa primeiro cortar os laços com a família de origem. Com Mas- amor, né, Mari? É, com No amor. movimento, Cortar com amor. laços Dá é os assim. limites, né? Agora, como que nós podemos ser família, né? É. Agora, dito isso, aí a gente tem a primazia do casal. Então, tem a primazia do sistema novo e a primazia do casal. O que quer E essa dizer? segunda parte que a gente tava falando. O casal vem na Tirar isso frente. tudo, o casal ser a O prioridade. casal vem na frente. Então, muitas pessoas ainda não sabem Não, disso. assim. Nossa.
Então, se o filho está no meio, né, o que acontece? Aí tem uma triangulação, tem um problema, é como se o casal tivesse que o tempo todo arranjar um espaço para o filho. Então, tem muita gente ainda nessa parte. Então, vocês trouxeram algo muito rico, mas tem gente que está ainda numa questão embaixo, entendeu? Mais embaixo. Então, a primazia do novo vai ajudar muito nisso, cortar esses laços, né? O nosso método, a gente ajuda a pessoa a fazer um movimento. Eu preciso fazer um movimento, não é só pensar no porque aí racional. a mãe, o sogro, a sogra interferem no casamento. Ainda mais no começo, quando sai de casa, é muito comum isso, é muito E nocivo, faz por amor, né? às vezes faz de uma forma também que ela aprendeu, que os Sempre. pais aprenderam. Na né? criação dos filhos é pior ainda, né? E E tem aí, se tudo se inverte, se inverter, a gente é o quê? É um casal, cara. É isso A aí. gente é um casal. É isso aí. Então, E esse é um casal, número quando tá bem, o Nada- sistema tá bem, os filhos estão bem, né? Tudo funciona. Então, eu gosto de falar assim, né, que não pode passar um fio de cabelo aqui. Então, aqui, E os ó, filhos, não pode ter brecha, não pode passar um fio. Os filhos não podem sentir esse se espaço. sentir esse espaço, eles Eles se enfiam. É. Tipo assim, eu tomo partido de um lado, eu tomo partido, Não entendeu? pode. Isso é prejudicial para a família, né? Sim. Então, assim, algo que a gente precisa clarear para blindar o casal é que esses filhos, eles se sintam amados pelo amor dos pais. Sim. Então, quando esse casal mostra esse amor, ó, que nem vocês falaram, nós temos aqui o nosso tempo blindado. Momento. É a forma deles se Eles se sentirem sentem- mais amados. Eles se sentem amados, no fundo, no fundo. Eles Sim, ficam não é uma seguros. exclusão. Não, né? não Exato. é. Não. Porque quem não quer um pai e uma mãe que se amam? Vivendo bem. Então, é um propósito maior que a gente precisa levar para os filhos. É verdade. Muito bom. E não é fácil esse movimento, e hoje a gente percebe, até muito pela dinâmica hoje dos pais, que nós falamos, né? Nem todo mundo tem um privilégio, que se sentem culpados por não estarem presentes com os filhos, né? Sim. Ou às vezes também vieram de um sistema que a dinâmica era essa, e eles não conseguem fazer diferente. Sim. Então, esse movimento que a gente ensina é um movimento para olhar para a história deles com amor, olhar para os pais com amor Sim. e fazer um movimento. Eu agradeço por tudo que vocês viveram. Para mim é sempre, para os filhos é sempre mais fácil. Para os pais foi muito mais difícil, sempre é mais difícil. E com amor eu faço o movimento para frente. E ao mesmo tempo eu fortaleço os meus pais. Quando eu quebro esse vínculo, eles voltam a se sentir grande, forte, Sim. e eles voltam para a vida também. Porque eles também estão presos nessa dinâmica, entende? E aí a gente faz mesmo o movimento com os filhos. Aí Que agora, e o filho entende quando... A gente fala muito no Poder do Casal, que é assim, não existiriam os filhos se não existissem vocês antes. Então, essa Vem é a antes. ordem. Entende? Incrível. Então, é uma dinâmica que E eles dá ficam certo, tão né? bem, né? Eles ficam muito É bem. maravilhoso. E a pergunta, eu acho que é muito assim, como que a gente pode ser família, né? E ser um pouquinho diferente dos nossos pais, né? Essa é a postura humilde e não arrogante. Não Porque arrogante. eu vejo, atendo muitas pessoas que falam assim, eu quero ser o oposto dos meus pais no casamento. Eu não quero ter o casamento dos meus pais. Opa! Aí eu já fico de olho assim, eu falo, isso não vai dar bom. Porque se eu tô excluindo a família que eu vim, como que eu vou fazer uma nova? Esse terreno tá cheio de cinzas, entende? Precisa estar limpinho. Sim. Então, a gente pode ter a humildade de falar, eu vou fazer um pouco diferente de vocês. Porque a gente vai Por amor a vocês. copiar alguma coisinha, porque a gente não veio, ninguém é alecrim dourado, né? Então, é por isso que a gente gosta de ressaltar, primeiro tem que fazer a primazia do novo e a primazia do casal, que tem a ver com o movimento de vocês, né? De já saber o lugar do casal. Então, vocês já se consideram que vocês entenderam algo muito importante. Isso foi até meio inconsciente para nós, que na verdade a gente desde que a gente mudou junto, assim, a gente Já faz. sempre trabalhou para blindar a família nossa, né, Mê? Com erros, lógico, no meio do caminho, mas toda essa intervenção externa, tanto no casamento como na criação dos filhos, na criação dos filhos isso é mais gritante ainda, né? E a gente acabou sofrendo várias aprendizados, aprendemos muito nesse processo, né? Mas esse ponto é importantíssimo, que é ir fazer um movimento para a família nova, né? Com essa primazia do novo e fortalecer o casal sempre, né? Perfeito. A gente parou para fazer uma reflexão, né? De
de quem que a gente admira, assim, casal com 60, 70 anos, e assim, a gente pensou exatamente no mesmo casal e não conseguiu pensar em outro. Uau! Né? A gente Muito não interessante conseguiu isso. E pensar quem é? em outro casal. Conta, se puder. Eu quero saber. Eu tenho Não, uma acho que é legal inspiração, fazer depois eu uma conto. imagem, Mas... porque assim, são Sim. pessoas comuns, né? Acho que é Sim. legal a imagem, assim, né? Imperfeitas também. Pensei que era algum Independente, famoso. Eu não, tenho não um é comum nenhum também. famoso, é uma pessoa, Sim. que não é nem do nosso círculo direto familiar, né? Mas é assim, um casal que se respeita, que tá junto, que a gente vê que tem carinho um pelo outro, que a gente vê que cuida um do outro, a gente vê que tá conversando, que assim, os dois são totalmente diferentes, mas que a gente vê que tem uma conexão incrível e um respeito, assim, Absolutamente diferente. um pelo outro, mas são muito diferentes, mas estão juntos, sei lá, 50, 60 anos, sabe lá Deus, né, cara? Desde a terceira série. Desde a terceira do série, então assim, fundamental, são né? amigos e ver assim também que tem a química, né, ali, né, ainda com quase 70 anos. Que E a legal. gente não conseguiu pensar em outra, Olha e a gente pensou nesse casal juntos e não conseguiu achar nenhum casal nessa idade, né, que fosse uma referência para nós, cara, de casal. Olha que É. raridade, hein? É muito raro. E aí tem algumas coisas que a gente. Falei, não, se eu pensei nesse casal e você pensou no mesmo, quais são as características Quais que são? É uma você visão que pensou? vocês estão projetando aí. É muito bom, Olha que muito interessante. forte isso. Porque são casais que, assim, já não é mais pela química sexual, Não, já não é, outro... né? Estão com 70 anos de idade. E aí a gente pensa todos os detalhes assim, mesmo eles sendo diferentes, eles se elogiam. Nossa, o Norberto, ele é todo durão, assim, ele é meio seu Frederiksen, sabe, do Up, Sei, todo sei. durão, assim. Aham. E a Dona Vera já é mais maleável, mais macia, e ela elogia qualidades dele. Olha só. E ele derrama elogios para ela, assim. Então você vê que existe essa reciprocidade do elogio, que Sim. é importante demais para o casal, Muito. né? Você Muito. sabe que a gente chama isso de projeção positiva. Olha lá. Que é algo que, assim, mesmo imagem. quando o outro falha, porque nós vamos falhar, Sempre. Nós vamos. eu vou olhar de uma forma, dando um zoom ali, vamos dizer assim, para ver a parte positiva. Então, a projeção positiva é assim: eu não vou expor pro outro as falhas, né? Eu vou. Esses dias eu vou falar a verdade, eu brinquei com ele uma coisa, aí depois ele virou de canto e falou: pô, amor, não fala isso na frente dos outros. Eu falei: é verdade, desculpa. Vocês É, perceberam? Uma coisa era boba, E eu não era deixei nada. falar no outro dia, porque eu sabia que na hora E não ia dar não bom. ia dar bom. Era algo simples, mas assim, eu pedi é um com amor. treino. Falei, vamos, É na um próxima, treino, é na vamos fazer pequena assim. coisa. Né? É na É. pequena coisa, porque às vezes a gente acostumou com aquela brincadeira, né? Tirar sarro do outro, que é divertido também. E aí vira Mas uma depreciação. será que tá elogiando momento. mais ou tá mais Que às vezes não é o criticando? momento. Eu tenho um privilégio também, vocês falaram de pessoas, eu sempre conto isso no Poder do Casal também. Eu tive o privilégio de ter um avô que viveu 103 anos e uma avó que viveu 99. Nossa. E eles passaram mais de 80 anos juntos, Uau. né? Meu Eu demorei para Deus. aprender, porque nossa vulnerabilidade aqui é a nossa segunda relação, né? Mas eu, durante muito tempo, eu observava meus avós, é exatamente como vocês falaram. Pessoas completamente diferentes. Minha avó era meio uma lady, assim, muito educada, professora. Meu avô era Vivia de echarpe. meu avô trabalhou numa toda. mineradora, foi o braço direito do presidente da mineradora, um homem do mundo, viajava muito, mais durão. Meu avô era um touro. E aí eu ficava Seu Geraldo vendo. Boiadeiro. Seu Geraldo Boiadeiro. Ó, E aí um dia eu lá na casa deles, eles tinham uma dinâmica muito legal também. Nunca vi meus avós, levantando a voz. Te falo isso, né? Nunca. Na minha vida vi eles levantar a voz pro outro. E um dia eu perguntei à minha avó, falei, vó, qual que é o segredo do casamento? Ela falou assim, meu filho, o segredo do casamento é conviver com as diferenças. Conviver com as qualidades é fácil. O difícil é a gente aprender a conviver com as diferenças, né? Então isso era um jeito que ela, naquele momento, e eu nunca esqueci disso. Eu um gosto exercício muito diário. também de uma dica. Eu não sei se foi minha avó Hilda que deu. Eu tenho uma percepção que é nunca dormir brigado.
Nunca dormi brigado. Não é fácil, mas é bom. Mas é muito difícil essa, né? Mas ela é boa, porque se Eu é uma escutei essa da regra, minha avó também. nunca dormir Ela brigado. falava isso. Eu escutei essa da minha avó também, né? De não ir pra cama sem resolver o problema e tal. É muito difícil, né? É, Às vezes a gente acaba indo mesmo. vai. E o que a dona Vera e o senhor Roberto tem a mãozinha que a gente observou também, né? Que eles estão assim na mesa, sempre tem assim uma mãozinha que vai. Eu Tipo, sou eles do estão toque aqui, físico, sempre eu tem sou. uma mãozinha que vai ali, Dona Mariana? sabe? Isso é importante, verdade. isso sela a união. É verdade. Reforça. Reforça a união, o outro se É uma sente linguagem, né? amado, é uma É. linguagem. Muito bom. Eu sou do toque físico. Não sei se vocês já fizeram esse teste para saber as 5 linguagens do amor. O meu toque físico tem um peso enorme. Tem um assim. peso enorme. Eu também tenho. Eu adoro. Também. Viu? Temos muita coisa em Muito comum, bom. né? E agora a gente está no tema da chama do desejo, né? Vocês acreditam que tem um ritual que possa ajudar, né, os casais a manter a chama acesa? O que vocês podem dizer, assim, um ritual importante, que seja prático, algo que fala assim, puxa, isso reacende a chama. O que vocês podem dizer para nós? Você quer saber o que acende essa chama? Jogou para você. Eu acredito que ter esse Vai, espaço, vai, esse vai, momento vai. das quintas-feiras pra gente, né? Ter esse espaço, esse momento das quintas-feiras que a gente tem as nossas conversas, o nosso vinho, a gente fala sobre as nossas viagens. O Getúlio brinca assim, mas você gosta sempre de fazer o mesmo brinde? Aí eu falo, por quê? Eu sempre brindo. Nossa, próxima viagem. Boa! A viagem é um negócio que leva você para um outro lugar, para o lugar da novidade, que você Viu? tá junto, sonhando junto. Ele é super da... Sou assim da viagem. Né? Você tá sonhando junto, você tá planejando o que você vai fazer, as ruas É que uma você vai cenourinha, né? andar. Uma cenourinha. É uma cenourinha, uma exatamente. cenourinha. Então, assim, É. pra mim, isso Perfeito. é muito forte, por mais que seja daqui 6 meses. E às vezes não importa Planejar. nenhum lugar, né? Só de sair da rotina e pensar em algo diferente. Demais, não é? Abre a caixinha da imaginação. Exato. Isso tem muito a ver com o desejo, né? Porque a gente até vai trazer um pouco disso. Porque tem o amor e tem o sexo, certo? Só que o que une o amor e o sexo é o desejo, é o que a gente chama no grego de eros, que é a força erótica, que é aquilo que leva do amor ao sexo. E a imaginação tem tudo a ver com o desejo. Então, você abriu uma caixinha que está sendo alimentada ali. É. E aí, como que a gente alimenta esse desejo? É com visualização, né? Olhar para o outro de novo, aquilo que você falou no início, de não é a mesma pessoa, é dar um zoom, que nem os solteiros fazem lá nos aplicativos, que eles dão um zoom para ver se a pessoa é legal. Por que a gente não pode fazer com o marido e com a esposa? Dá um zoom para olhar de novo, não procurando As problemas, rugas. mas é assim, nossa, que interessante, como que você tá bonito hoje, como que você tá bonita. É um zoom. E isso acende, né? E é aquele procurar algo novo de novo. Algo novo de novo. Porque a gente já não é, né? Eu não sou mais aquela Mariana que ria de qualquer coisa. Até dou risada, mas assim, eu sou um pouco, perfil um pouco mais rígida. Então, assim, meu humor já não é mais tão assim, pra tudo. A gente tem as falhas, né? Vai mudando. Vamos aprimorando, mas tem. Então, assim, como olhar e ver graça no hoje, né? Em quem nós estamos nos tornando. Eu acho que essa questão que você falou, né, do positivo, né? A projeção. Que eu falo, tem que pensar no outro nesse olhar, né? Sim. Né? Tem que pensar em sexo, tem que pensar e Isso, tem que transformar ter um esse tema, negócio né? Não negativo. pode ser. Tem que ser um negócio que, Dá ainda mais a espaço. mulher que tende a desviar o pensamento, a ficar mais estressada, às vezes, no nosso caso, ela, isso, né? o peso da responsabilidade, dos filhos e tal, tem que pensar, tem que trazer esse olhar Perfeito. positivo mesmo. Isso é importante. Às vezes também o lugar, né? A gente vai falar um pouco da Holy House, mas eu fiz uma cabana só pra gente namorar. Aí depois que virou legal. negócio, meu. Cabana do amor, né? Quem teve ideia de vender essa cabana? E ter nesse lugar, né? Tipo, vamos. Os casais que frequentam motel, né? Assim, vamos, sim, vai num lugar que é para Aquilo, né? chama, sabe Acender. que ali a chama vai estar acesa, né? Porque tá vinculando,
num lugar assim. Um ambiente para No ambiente e Mas tal, ela né? não Pra é tá. isso. Agora ela inventou que esse lugar não é mais para isso, só porque a gente aluga. Mas é pode esse ser. processo Que positivo, legal. né? De levar. Que eu acho que é a mesma coisa. Se tiver um lugar que é para manter a chama acesa, né? Como que vincular o amor com a pergunta com essa. Como Eu acho que manter a é chama manter a acesa chama acesa, para o amor, né, e o sexo estarem Estarem juntos juntos. através do desejo. Meu, E se tiver um mulher e lu- homem é se diferente. tiver um lugar é legal, se tiver um dia é legal. Momento legal. Momento é legal, se tiver, mas o principal é a questão do pensamento, eu acho. Tem É. que pensar nisso, tem Eu que concordo com o gestor. alimentar Tem que isso, alimentar. senão não adianta, cara. Senão Não é naturalmente, não assim tem vai como, acontecer. Abrir É. a imaginação. E a mulher, ela é diferente do Eu homem, ia né? falar sobre isso. Muito diferente. Muito diferente do homem. Então, assim, essas sementinhas, essas moedinhas de proteção, dela se sentir segura, dela se Fantástico. sentir amada, quista, tudo isso você vai. O Getúlio tem a teoria do porquinho, ele vai contar pra vocês, mas assim, tudo isso você vai colocando no porquinho, né? Fala aí. Da proteção, É uma dela conta amada, corrente, né, dessa Getúlio? O ajuda, porquinho. não É sei uma o conta quê. É uma semeadura. Daí conta aí, Getúlio. Como que é? Conta aí esse Conta ensinamento aí a do teoria do porquinho. porquinho. o porquinho qual que é o objetivo do porquinho, né? Se quebrar o porquinho, né? Só quando ele tá cheio você pode quebrar ele, né? É. Então você tem que ir colocando as moedinhas, né? Cultivando. Aí, daí o porquinho ficar bem cheinho, aí você Aí é a vai e hora quebra de o porquinho, entendeu? Arrasou. Aí Agora eu sempre entendi. fala, Então "Ah, quer dizer, quando o Bruno Que- tá, ele escreve umas Eu mensagenzinhas. vou falar sobre isso. Quando eu O que abro que o eu uso de notebook, estratégia? ele põe umas mensagenzinhas. É a moedinha. É o meu porquinho lá, vou pôr na moedinha no Exato, vai pôr na porquinho. moedinha. Gostei. Você sabe que você falou uma coisa que é verdade. Tem uma, até fazendo, eu vou usar duas metáforas conectando para quem é mais racional e quem é menos. Sim. Então, para quem é racional, é como se nós fôssemos colocar o homem e a mulher num gráfico do ponto de vista do sexo. Como que é? O homem é assim, ó. Na parábola do homem é assim, ó. Na hora que encostou, ele já faz isso, puf, o gráfico. Automático. E depois ele, puf, não precisa de cenário, não precisa de nada. Sim, A mais mulher simples. já é diferente. Ela vai do 0, ela passa pro 1, 2, ela vai subindo, tá. Aí vai lá em cima, depois ainda tem o tempo da descida, que não é também de uma vez. Então, para quem gosta para racionalizar, é isso, né? E a do porquinho eu gostei. Como que eu faço a estratégia do porquinho? Exatamente igual os namorados fazem, né? Nós estamos falando de namorados aqui. O que é? Eu mando uma mensagem. Se eu quero alguma coisa, às vezes é no dia à noite ou amanhã, se puder começar um dia antes, começa. Manda mesmo. uma mensagem picante. Investimento. Manda um elogio pelo WhatsApp. A gente não vive nesse WhatsApp aqui. Manda para a esposa. Nossa, amor, hoje de Uma manhã foto você lá estava de linda. trás. Achei essa foto da nossa viagem. Olha, e vai. Eu deixo muito bilhetinho. Ele é muito do bilhete. Deixa Porque o bilhetinho minha todo linguagem dia. é palavras de afirmação. afirmação. Uma das mais. Eu gosto de palavras, eu preciso ouvir. Aí Olha a gente só. vai lá e faz. Então ele né? faz muito o bilhetinho. Aí eu falo para meus amigos casados, eu falo, meu, se você tivesse solteiro, você não ia fazer? Então faz com sua mulher, entendeu? Claro. Não acha que o jogo tá ganho, vai É fazer, isso aí. vai conquistar de novo. Então O jogo eu uso é um isso. cultivo. É, É um cultivo diário, não é? Motivo. é o cultivo diário. Cultivo Então é diário. isso, né? Do pouquinho gostei, Getúlio. Da estratégia, isso daí a gente já vai vivendo e aprendendo, né? Exatamente. Mas é gostoso, aí entra nesse processo do positivo tal, que a gente estava falando, porque tem um processo individual para manter a chama acesa e tem um processo coletivo, né? De você tentar manter a chama acesa do outro, né? É. Então é muito interessante isso mesmo. Eu acho que essa metáfora aí que você está falando é dia a dia. É dia a dia, cara. Dia a E a dia. gente tem percebido que essa geração atual é uma geração que está muito desconectada disso. Né? Parece que é a geração que menos faz sexo dos últimos Você anos. já viu isso? Então, o que está mostrando isso? O que não está dando certo. Né? As armadilhas que a gente trouxe aqui, falando a questão do celular, de Super tudo muito conectado, fácil. falta de contato. Né? Então, assim, o que a gente está é volta, né? Desagradou, tá ruim Volta demais, lá muito atrás. fácil. Então a gente precisa ensinar essas pessoas. Por isso que eu acho a importância da gente fortalecer as famílias, os casais, para voltar ao bilhetinho, para voltar ao tempo ali sem hiperconexão.
né? E sem, nesse momento, não misturar os assuntos, né? E assim, realmente ter um guardião. Quando um esquece, lembra. Né? Então, assim, muito bom. Tudo que a gente tá somando, o porquinho tá ficando gordinho. Muito bom. E a gente tem uma pergunta aqui. Essa pergunta nós deixamos ela mais para o final, né? A gente, não sei se vocês lembram que eu falei lá na época do meu podcast, que assim era, nossa, nunca vi, né? Passar muito rápido quando o papo é bom, quando a gente se conecta, né? Impressionante. Daria para ficar umas 2 horas. Umas 2 horas. Vai no mínimo. desdobrando, né? Mas a gente vai para o café depois. E uma pergunta muito boa, né? Nós sabemos, e nós já conversamos muito sobre isso, que vocês colocam Deus no centro da família, do casamento de vocês, né? E quais são hábitos simples que ajudam a manter Deus nessa rotina? Eu queria só falar uma coisa para completar. No dia que nós nos hospedamos no Holy House, vocês foram à missa, né, ao culto no domingo, e nós estávamos lá, né? E nós observamos isso, porque nem eu nem ele esquecemos. Então, vocês são uma inspiração de alguém que tem um compromisso e que vive, né, com Deus no centro do casamento. Então, isso marcou para a gente que estava lá hospedado. Que interessante. Hoje eu cheguei a essa memória. Não é? Foi mesmo. Na verdade, assim, Deus é o centro do nosso casamento mesmo. Né? E para isso tem um processo individual, né? Que fala, primeiro, se Deus não estiver bem com Deus, como que eu vou estar bem para minha esposa, né? Mas aí, dentro desse processo nosso, todo dia, né, amor, a gente acorda, faz nosso café, tem toda uma rotina, né? Tem dia que eu faço, tem dia que ela faz, dividir com os meninos também, mas todo dia, no horário determinado, a gente está junto fazendo devocional e lendo a palavra junto na mesa. Que no nosso caso é 5h45 da manhã. Olha só. Então, das 5h45 às 6h, e a gente faz isso sempre à luz de vela, porque é uma escolha nossa. Legal. Né? Então, tem toda uma atmosfera ali, e a gente lê a palavra em família, né? Então, todo mundo aí lê a gente vai uma levar parte. para nós, Isso é todo dia. E final de semana a gente não faz isso, né? Porque não tem uma regra de acordar a tal horário, a gente fica mais livre, né? Com os meninos. E isso a gente faz e orar junto também todo dia, né, Mé? Independente das nossas orações individuais, vocês oram junto. Todo dia a gente ora junto. Ora junto. E é interessante essa questão do devocional, né? Porque a gente até falou sobre isso ontem. O legal é a jornada, não é a meta. Porque Sim. tem gente que faz aquelas metas, como ler a Bíblia em 1 ano tal, e aí tem que correr, né? O tanto de Nem entende às vezes as capítulos coisas, né? Não e absorve. tal. A gente começou desde o Gênesis. E que ano faz isso? Não lembro, faz. Acho que já faz uns 3 anos, mais ou menos, né? E a gente tá indo devagarzinho, 3 capítulos por dia, 2 e tal, e a gente conversa sobre isso, a gente tá em Romanos. A história de Paulo, nossa, que legal, ele era colérico, né? E ele era daquele jeito, como foi importante isso. Então, assim, essa troca não tem uma meta de conclusão. Legal. É uma jornada de processo. Desfrutando o caminho. Desfrutando o caminho. Isso é legal, porque são tantas metas, né? Que a Nossa. gente vive na nossa vida Tudo é mais adulta. método. Chato, né? Então, isso é um desfrute, assim, sabe? Então, isso a gente faz, aí toca junto, estamos tocando pouco ultimamente, mas já tocamos, cantamos muito junto. Essas orações em família, né? Assim, a questão do café da manhã, do almoço e da janta, tipo, falar que a gente faz as 3 refeições por dia junto, não faz. Não. Mas no mínimo 2 a gente faz. A gente também. A gente também. A gente também. Então, assim, as pessoas saíram da mesa, né? Assim, estar na tempo mesa. de Acho que, mesa. assim, uma A questão mesa é uma cura, né? estar na mesa e estar na cozinha. Cozinhar e estar na comunhão É o da ventre mesa. da casa. Assim, a gente fica muito pouco na sala assistindo televisão. Não existe gente isso também. pra gente, assim, sabe? Porque a gente senta unido mesmo. Então, isso traz a gente próximo, né? Dessa comunhão, né? Da E família. não tem com conteúdo Deus. mais legal do que esse, né? Exatamente. Nada que vai uma tela Mundo trazer. real. Não tem É nada muito mais incrível. rico. É muito difícil isso, né? A gente tá nesse lugar, né? Todo dia, né? Assim, E é a um gente- esforço. E a gente ora junto. E aí, esses dias eu falei pro Getúlio, vamos fazer um propósito de oração? Aí ele falou, faz, nunca conte isso, eu vou contar. Conta! Conta! Eu falei, Getúlio, não fala pra gente ajoelhar e orar e tal.
Por que que a gente não ajoelha e ora em cima do outro? Um dia eu ajoelho em cima de você e oro por cima de você, e outro dia você ajoelha em cima de mim. Vai, Getúlio. Vai, Getúlio. Eu Vamos falei, vai orar. entrar você entre nós e Deus, né, agora, né? Triângulo. Gostou, já era, né? Mas é importante. O por que homem não, gostou, já. Verdade, está quebrando um paradigma. Não, mas é um carinho, né? Isso é um carinho, é É verdade. um carinho, cara. A gente ora abraçado, E é né? sagrado mesmo. Não ora só ajoelhado, ou só de mão dada na mesa, ou só... A gente ora abraçado, né? Tem um calor. Chama. 3, 2, 1, acabando. Legal. Muito bom. Nós temos que ensinar isso para os casais. As pessoas, óbvio que não tem que ter falta, em nenhum momento teve falta de respeito, mas Não, tem que ser tem. externalizado, tem que falar, tem que perceber. Nós falamos sobre isso aqui, entende? Gente, Hoje é um mito. ajoelhem É. e orem um de frente para o outro assim, ó. É. Isso vai fortalecer o vínculo de vocês, o desejo, a união espiritual do Com casal. respeito, com amor. Olha lá, o poder da esposa que ora. É importante. É uma Uau. visão diferente de algo ali que ninguém. Mas tudo se resume assim, nesse processo, né? De a gente estar junto, né? E é todo dia. Pequenas coisas. Formam um monte de... Pequenas coisas. O segredo assim, que tá Deus acima de tudo, a gente se coloca num lugar de humildade, né? Que é muito difícil, né? Mas a gente trabalha esse exercício, né? E isso um com o outro é um princípio que também tem que ser estabelecido, né? Total. Para saber que a gente não tem a razão em tudo e saber escutar Que é o também. equilíbrio. É um desafio É o muito equilíbrio. grande. Né? Então, esse dia a dia, falar como que a gente está junto há 20 anos, é muito esforço de vontade mesmo, Sim. consciente. Intencional. É intencional. Eu falo, É a gente veio intencional. falando sobre... Tem que ser Tem que intencional. ser. Tem que ser. Intencional. Falar, meu, isso Não é cai no piloto Eu- automático, né? uma coisa importante, gente. Ó, se você tem um amigo que fala mal da esposa, meu, Troca de amigo. troca de amigo, cara. A gente sempre fala assim, todos sim, eu sou empresário, tive muitos gerentes que eu contratei, líderes, né? Quando o cara não é líder, beleza, até passa, mas se o cara é líder, meu, vocês falam mal da esposa, então você já começa, como que você vai pôr alguém no seu convívio Nossa. que não tem esse hábito? E hoje é raro, cara. Ver o pessoal fazendo piada da própria esposa, Do casamento, da do esposa. casamento, do próprio casamento da própria esposa, no meio de uma mesa de amigo, que a esposa não tá nem lá. Nossa. Não, isso é Como que inadmissível. você concebe essa atitude de alguém? E é um negócio automático, né? A gente foi E ele viajar vai com- fazer a mesma vai coisa da fazer, empresa. Vai fazer a mesma coisa. Se ele É faz uma uma pessoa que infidelidade. dorme com ele todo dia, não vai fazer O da cara fala empresa. mal da esposa dele. O que você vai falar de mim que sou chefe dele, eu sou um Nossa, colega de trabalho dele, né? Né? Como que a hora que a intimidade começar a acontecer, como que ele vê a vida, né? Então, esse processo, a gente fez uma viagem incrível aqui, que a gente fez a Serra Fina, que é a trilha mais difícil do Brasil, Vocês né? estavam contando. São 4 dias sem tomar banho, Olha, meu. né? Porque não tem ponto de água. E a gente estava bons num tempo tão absurdamente assim, desafiador de fechado, com muita ventania e tal. A gente entrou na barraca, uma barraca que tenha limitado no parque, não pode ir com barraca grande, não tem conforto, é barraca pequena, de duas pessoas, é muito apertado, não dá. Eu sou grande. Então a gente entrou na barraca tipo 2h30 da tarde, saiu da barraca às 7 horas da manhã do dia seguinte. A gente falou, como que vocês ficaram fazendo? A gente ficou conversando, a gente ficou junto. E assim, e lá Já fora namorou. não tinha. Olha que beleza. Até namorou na barraca. Olha Viu? só. Viu para namorar, viu? Dá pra Dá namorar na pra barraca, tá, namorar. gente? Então você fala assim, como que eu vou ficar? E aí, nessa mesma viagem, a gente tava conversando com um senhor lá de 60 e poucos anos que assim fala, tô indo viajar. Minha esposa, né, que fala, mas os amigos dele falam, você tá indo viajar com sua esposa, mas o que você faz com ela? O que você conversa com ela? Tipo, Do que vocês vivem. enquanto você vai viajar só com vocês ela, né? Tipo, É. quanto mais velhas as pessoas estão no casamento, vai ficar mais distante, só acomoda na vida da rotina, né? Mas não está conectado. Você falou como manter a chama acesa. A gente está manter com conectado. 20. A gente deu exemplo de um casal que deve estar mais de 50. Como que funciona isso, né? Então essas perguntas a gente se faz, né? E se fala bem da esposa e que entra no positivo, né? Exato. Né? De Visão você ter positiva. o olhar bom, né? Se for reclamar, reclama para alguém. A gente é super cristão. A gente sempre fala, meu, vai
vai falar com uma amiga cristã, pelo menos, né? Vai Boa, reclamar do seu dá casamento. Então, Vai te dar um vai conselho buscar correto. alguém que você sabe que tem um princípio Escolha a dedo, parecido né? com o seu, porque Exato. senão, Vai dar errado. sim, os casamentos acabam quando as ideias foi para outro lugar, né? Isso mesmo. De separação e não de união. Então você tem que escolher ficar casado todo dia, cara. Isso é Perfeito. E esse intencional. colega da travessia, ele respondeu para esse amigo que perguntou, né, que conversava. "Ué, a gente conversa de todas as outras coisas da vida aí da gente. Inclusive de vocês, né? Vocês conseguem viver uma vida assim, só no bar, só no É. futebol. Olha lá. Só viaja quando tá com amigo, né? Só faz programa quando tem alguém. É legal ter amigo, mas é legal tá, gente, É né? legal também. Pra mim é a primeira opção. Né? Ô, gente, e Legal. depois desse tempo juntos, dessa vida maravilhosa com os altos, baixos, alegrias, tristezas, a gente sabe que tem estações boas, estações não tão boas. O que vocês enxergam que é o poder de vocês, tá? De vocês como casal. Se vocês puderem falar para o mundo, né, para os casais do mundo, onde está, na visão de vocês, Getúlio e Mary, o poder do casal? O que vocês diriam? É paradoxo, assim, mas assim, como a gente está estudando Romanos, o nosso poder se aperfeiçoa na fraqueza. Onde vocês viverem a situação de maior desafio, maior perda, aquele momento que você fala, meu Deus, tô passando cortado. É nesse momento que o casal vai se fortalecer, porque é a oportunidade que você tem de um dar suporte para o outro. Então sempre vai ter um segurando e dando suporte para o outro, porque não é uma coisa onde os dois estão bem o tempo todo. Às vezes vai ser essa estação, mas às vezes um vai estar mais assim, o outro vai precisar dar esse suporte. Então, o nosso poder Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. é o poder de Deus Uau. que nos sustenta, porque sem ele a gente não Muito existe. Não É existiria. aí que a gente se fortalece, né? Quando a gente vê que a gente é fraco, que a gente é falho, que a gente, precisa melhorar um com o outro, com o mundo, com os filhos. Ali a gente tem um poder muito grande de transformação. É uma A oportunidade. gente tem um poder de essa transformação grande oportunidade. quando a gente enxerga as nossas fraquezas, nossas falhas. E é legal fazer essa conexão com a história de Paulo, porque Paulo, nos momentos mais difíceis da vida dele, quando ele perdeu tudo, ele preso, e ele não parou de orar, e ele não parou de levar o evangelho, e ali ele conseguiu ainda. E é isso, né? Normalmente a gente pensa nos momentos difíceis, muita gente quebra o elo, as coisas se desfazem, né? A gente quer fazer o bem pro outro, às vezes a gente não faz, né? Não O bem que você faz. quer fazer, você não faz, mas aí você chateia o outro, Mal que você né? O mal que você não quer, você faz, né, cara? Aí você É louco faz isso. uma grosseria assim do nada, né? Porque você tá irritado com qualquer outra coisa, ou não dá atenção devida. E aí você quer fazer bem, mas acaba sendo o contrário e o outro entender isso. Então, é muito lindo, assim, esse desafio, né? Você viver a dois é o maior presente que existe, eu acho, gente. É uma É benção. uma oportunidade única, né? De estar vivendo em comunhão, né? Em dois ou mais, né? E tem tudo a ver. O que a gente mais fala, a nossa frase principal do poder do casal, que é a nossa imersão para casais, que vai ter ainda nesse próximo semestre, o Bruno já vai fazer os convites especial. aqui, é que um poder do casal, ele não está em viver um para o outro. Nós não nos sustentamos sozinhos. A gente precisa de lastro. A gente precisa, e vem de longe o nosso lastro. Vem de algo maior, que é Deus, né? E vem de toda a nossa origem nos dando apoio. Né? Então, nós não estamos sozinhos nunca. Então, o casal que às vezes não entendeu, né, que não é para viver um para o outro, é para viver para algo maior. Então, é muito bem-vindo a gente relembrar que a gente nunca está sozinho num casal, né? Ele traz todo o sistema dele, eu trago todo o meu, e a gente tem, acima de tudo, o Criador que nos deu tudo isso. Né? Então, a gente nunca está sozinho, né, como casal. Incrível. Então, esse é o poder do casal também, para a gente fechar nós falamos que essa dança. essa é uma dança, né? Essa dança do pisa no amor pé, e da o outro vai chama, lá, e é assim. da No luz e final da dá uma sombra. bela dança. Né? Uma bela É dança. uma bela dança. A gente vai aprender a dançar, né? Isso aí, cada dia.
E agora, se vocês puderem convidar o pessoal para conhecer o projeto de vocês, né, a Holy House, contar um pouco dessa história. Eu quero voltar. Né? Nós já fomos, mas eu quero que vocês contem e convidem eles para conhecer a Holy House. Pessoal, se vocês querem ir para um lugar incrível, só vocês entrarem no Airbnb, vocês vão ver o testemunho dos casais que passaram lá, e o nosso propósito é que as pessoas se conectem uns com os outros, com Deus em primeiro lugar e com eles mesmos, né? Então, a gente tem uma casa, a Holy House é uma casa sagrada, que é a nossa casa, que a gente fez e recebeu gente do mundo inteiro. São 3 cabanas cinematográficas incríveis, a gente, humildemente falando assim, o que Deus fez naquele lugar é tremendo, os testemunhos estão aí. É glória dele, É, porque glória. não é só pela gente. Para falar, né? sabe? As pessoas saem de lá cheias, assim. Ontem foram 2 casais que saíram com, assim, radiantes, assim, de lá. Um mais velho com quase 70 e poucos anos, um casal lindo. Sentir a presença O outro, de Deus, né? meu, mais novo, assim, tinha novinho, né? Acho que não tinha nem 30 anos, acho, aquele outro casal. E saindo os 2, assim, com um testemunho, assim, com uma energia, né? Muito linda. E é interessante porque, embora sejam casas hobbits, com a temática de Tolkien, a gente recebe muitos fãs por serem essas casas no estilo hobbit, mas não é só isso, porque quando os casais vão, eles sentem a presença de Deus, eles vivenciam essa conexão, tem esse tempo de qualidade, esse tempo de conversa, né? Esse tempo de união. A vista para a Serra do Japi, A vida pra Maravilhosa, Serra do lugar Japi. lindo. E aí, o campo de lavandas. Então, eu tava falando sobre isso, está mudando, né? O campo de Tá. lavandas, mas é linda, a natureza Natureza ali. faz parte do, né? Assim, Na verdade, vocês pediram licença para ela, né? exatamente. Mais ou menos isso, né? Não é nosso, a gente só cuida, nós só somos jardineiros. E qual que é o Instagram? Coloca pra gente. Aí a gente vai pôr na descrição também, mas é arroba @Holy House Brasil. Holy House BR. Holy House BR. Vocês dão uma procuradinha Nós vamos lá. colocar. E tem também. vaga pra quando? Se eu quiser me hospedar, eu quero pra, sei lá, julho, tem vaga ainda pra julho? Temos, de 10 a 12 de julho a gente tem na Toca do Elfo e a gente tem pro mês de outubro Olha na só, Toca do gente! Precioso. Então corram. Mas tem data durante a semana também, hein? É. O dia dos namorados já tá cheio, ó. Já tá cheio. É, gente. É a data mais esperada do ano. Perfeito. Que legal, vale a pena conhecer. Nós fomos, é incrível. E é um projeto Temos até. lembranças muito boas de lá, de vocês lá, da gente lá. Nossa, olhando aquela foi muito Inesquecível, especial. né? Foi mesmo. Aquela fogueira que nós fizemos lá foi Foi muito lindo. lindo. Assim. Especial. E de verdade é um testemunho real. Naquela época nós estávamos ainda no nosso processo de conversão, né? Mas ali era perceptível, chego a arrepiar aqui, de sentir a presença realmente de Deus, de ser um lugar abençoado. Assim. Foi mesmo. É uma bênção. Foi muito legal. Parabéns para você. Legal, E obrigada por estarem aqui. Ah, gente, que agradece. Que seja o Oportunidade. primeiro de muitos. né? Sim. É Legal. legal. Disposição, gente. Esse desafio de sim. E a coisa mais importante, esteja com casais que valorizam outros casais. Bela, Então, isso eu acho que é muito legal. Eu chamo de casais de crescimento, né? As pessoas que estão olhando ali pro mesmo Isso é propósito. fundamental. E foi um chamado de Deus também ter vocês aqui, porque contando um pouco, né, do que está acontecendo com a gente, até vou quebrar um pouquinho o protocolo, que a minha sócia, a esposa digníssima, ela é toda planejadora, né, e eu sou a pessoa das emoções, né. E o que está acontecendo com a gente foi algo muito lindo, assim, nós estamos conectando isso. Existe uma sigla hoje que é o BAN, né, que é Business as a Mission, que foi uma missão que nós entendemos como um chamado de Deus para a nossa vida também. Quando nós nos conhecemos, nós morávamos em São Paulo, vida corrida, vida de paulistano, urbana, e de um processo que Deus foi entrando na nossa vida, culminou de um dia, um Réveillon, nós estávamos em Campos do Jordão, e saímos para caminhar no dia 1º de janeiro, despretensiosamente, e de repente surge uma cachorrinha, uma vira-lata de rua, que veio e abraçou a Mariana. Abraçou Ela pôs ela. a cabecinha na minha barriga. Pôs a cabecinha na barriga da Gigante, ela me Mariana. abraçou. E aquilo nós olhamos para a cachorra, beleza, não fomos tocados por ela e falamos, se ela seguir a gente dá comida.
Ela não seguiu, não. Ela foi na frente, dando o caminho da casa. E nós perguntamos, era de alguém da rua? Não, não era de ninguém. Aí fomos pro apartamento, isso Campos do Jordão. E falamos, vamos dar comida. Se ela ficar, a gente pensa o que faz. Demos comida, começou a chover e ela lá embaixo, assim, olhando pra Ela gente. não desistiu. Não desistiu da gente, na chuva. E aí era um apartamento, estávamos em 2 E casais. ela estava toda estrupiada. Toda machucada, Toda, magra, com corte, recém. com berne, tudo que vocês cirurgia. sonham, ela tava. E a gente, Deus já tinha tocado o nosso coração para começar a pensar para o interior, para morar aqui. E só que não tinha nada certo, né? E nós falamos, se ela ficar, nós vamos colocá-la dentro de casa e amanhã nós levamos ela para a chácara, que é aqui no interior. E É aí, dos meus pais, aí eu pedi autorização, porque eu falei, gente, tava sem como cachorro onde lá. ela era gigante, Tudo já tem o cachorro em encaixando. casa. E já tinha, mas estava faltando um cachorro na chácara, pedimos autorização, botamos a cachorra no carro. Saímos de Campos do Jordão com Toda mala pedida. de frio e viemos para a chácara. Chegamos aqui na chácara, fomos atrás, isso já era dia 2, fomos atrás de veterinário para cuidar, tiramos o dia 2 para cuidar dela, cuidamos dela. No final do dia eu já estava pronto para dormir, vem a Mariana. Amor, chegou uma mensagem de uma corretora aqui, do nada, dia 2 de janeiro, com uma vem. casa que é linda, é o que a gente quer. Vamos lá ver. Ah, manda uma mensagem, pergunta se pode ver, se pode ir amanhã. Na hora ela respondeu, pode. Vamos ver a casa. Em resumo, adoramos a casa, fizemos uma proposta, acabou que não foi essa casa, mas nós nos mudamos Foi a casa ao lado. ao lado. Em 28 dias, nós saímos de São Paulo e estávamos A aqui. Cacau nos trouxe. A Cacau nos trouxe. E ela tá aqui até hoje. E ela tá lá na chácara hoje, tá cuidando, ela é a nossa mascote. E neste movimento todo de Deus, depois de muita indecisão, de ida e vinda e tal, nós entendemos desse propósito de casal, que nós já temos os nossos eventos para casais, o poder do casal, que é uma imersão de um dia, Sim. e o Amor e Chama, que é uma imersão de 3 dias. E nós montando o planejamento, tinha acabado de contratar uma agência, fizemos um planejamento completo. E a chácara sempre foi, nós vamos convidar vocês para conhecer, um lugar lindo, dentro de Valinhos, do lado de Natureza Vinhedo. cinematográfica. Natureza dentro da cidade, um lugar preservado, 45 mil metros na cidade. E ali, né, o irmão da Mari já tem uma empresa de tecnologia lá, mas os pais já estão passando para os filhos. Que legal. E Deus falando com a gente, e a gente procurando lugar para abrir a empresa, procurando lugar para fazer o poder do casal e tudo acontecendo. E Deus assim, ó. E tava só assim, na nossa frente, né? E a gente não sabe que tem que ser um movimento, é coisa de família, tem que ter essa postura correta. Mas, em resumo, nós decidimos, Deus deu esse chamado para a gente. Na verdade, não decidimos, foi uma decisão dele, que nós tivéssemos esse novo projeto, que vai chamar Casa Nós, que, na verdade, vai ser um ecossistema voltado para o nosso propósito, que é o fortalecimento da família de casais, como vocês têm. Então, não é à toa que Deus trouxe vocês aqui. Então, com esse propósito nosso, nós teremos lá o Casa Nós, que vai ser um espaço para celebrações e eventos. E dentro desse espaço nós vamos fazer os nossos eventos, o Poder do Casal e outros eventos também. E futuramente nesse ecossistema queremos trazer, quem sabe aí, Only House, trazer pessoas, empresários, casais que queiram, quem sabe, desenvolver, porque a área é muito grande, e ali se transformar realmente num polo de fortalecimento de casais e famílias através do nosso projeto, do nosso propósito. Então, contei aqui a nossa história. Maravilhoso, incrível, Meio que Deus projeto. abençoe Amém. grandemente. Amém. E a Cacau, vocês virem, que ela é forte hoje. É. Ela é linda, parece que é de raça, assim. Tipo Nem é mais pitbull. estrupiada. Ela tem umas meinhas brancas, assim, como se fosse. Mas assim, anda quase que trotando, mas ela virou uma lady. Virou a assim. leite. E é o lugar dela. Você Nós vamos pode vestir abrir o ela de portão noiva. que ela não sai, tá? Porque ela entendeu que é o lugar É o dela. lugar dela ali. Então, assim, foi muito forte, muito forte. E quando ela colocou maravilhoso. a cabeça na minha barriga, eu entendi que era algo especial. Na hora eu não tive dúvida. Eu olhei e falei, eu nunca vi isso. Eu nunca vi um cachorro fazer esse movimento, de pular, abraçar e pôr a cabecinha, que eu nunca tinha. E olha que eu já tive uns bons cachorros. Então, assim, eu entendi que era algo muito forte, a gente simplesmente Precisaremos seguiu. De outro podcast, porque o nome da chácara é Santo Antônio, então tem a ver Levou com você Cristo. para outro Casamenteiro. Casamenteiro, tem uma capelinha. Na hora que a gente começou Ele é a... um lugar feito para isso, que nunca tinha sido. Meu Deus. Nunca tinha sido.
incrível. E é maravilhoso que vocês colocaram o nome nós, porque a gente até estava conversando a respeito disso, né? O nós, no nosso português, tem esse lado que é sou, para um lado, e o lado que é nós, do outro lado. Você olha de ponta cabeça, assim, e tem aquele versículo lindo que fala do cordão de 3 dobras que não se rompe com facilidade. E na nossa história, se não fosse Deus estar nesse processo, assim, ó, entremeando e cuidando, a gente não estaria junto. Seria impossível a gente estar junto. Eu imagino que com vocês também. Também a gente entende que é esse peso mesmo. É isso mesmo. Essa trama, né, que ele vai cuidando. E você sabe que esse nome, eu adorei a sua visão, ele é Casa Nós Tudo Junto. Para que a gente fale de uma forma bem fluida mesmo. E é para casar pessoas. Sabe? Para alguém chegar e falar, você já matou a charada do mineiro. Posso falar de mineirês? Casa nós aí só. Adorei! Então, ó, vocês vão ser convidados. A nossa ideia é que a inauguração seja em setembro. E o Poder do Casal também no mesmo mês. Então, já estão convidados. E todos que estão aqui assistindo a gente, é a imersão de um dia para fortalecer a fé, o amor e a prosperidade. Muito bom. Muito bom! E aí, o que a gente quer trazer aqui para a gente fechar hoje com chave de ouro? Agradecer novamente. Que alegria ter vocês aqui. Não, muito bom, muito bom. Daria para ficar horas, né? A gente que agradece, né? E eu queria muito, assim, eu vou colocar o link deles aqui, o link também do Poder do Casal. E quem tiver interesse de fazer parte, assim, de saber em primeira mão a data, porque nós estamos em construção, mas em setembro a gente pretende estar com tudo para abrir do jeito que nós queremos. A gente vai colocar uma lista aqui no link desse vídeo para as pessoas que quiserem saber em primeira mão, os nossos convidados. Maravilhoso. E curte também um vídeo, compartilha com amigos, compartilha manda para os casais, né? Que queiram esse fortalecimento. E compartilhem também a história de vocês, é linda. Né? Parabéns. Obrigada. Bom, maravilhoso. E para fechar aqui, eu quero trazer para o Dia dos Namorados. Nós preparamos 10 passos para você. Mentira. 10 dicas infalíveis para salvar seu casamento. Mentira. Chega, nós estamos cheios disso. O que a gente vai trazer aqui é um movimento simples, poderoso de reconexão do casal. Então a gente quer convidar, né, todos os casais para no café da manhã do Dia dos Namorados fazerem esse movimento, que é um movimento muito simples, que é assim: eu vejo você. E como que eu posso ser uma melhor esposa para você? E aqui a pessoa tem que deixar falar, né? E deixar receber com muito amor, com presença, celular grande, longe, tudo longe, se possível, a sós, né? E a gente também, então, de novo. Eu vejo você. Como que eu posso ser uma melhor esposa para você? E o homem faz a mesma coisa. Eu também vejo você, meu amor. Como eu posso ser um melhor esposo para você e um homem melhor para sua vida? E aí a gente só escuta com o coração, né? Isso. E aceita. Aceita o que o outro pensa, o que o outro vê. Isso, e não fica querendo que o outro ame da maneira certa, da maneira que a gente acha que deve ser, mas é amar do jeito que o outro espera da gente. Né? Então, aqui é o jeito que o nós se restabelece. A gente se reconecta com um simples movimento de conexão. Então, esse é o nosso presente de Dia dos Namorados. Nós vamos fazer a lição de casa também. Vamos. Né? E feliz Dia dos Namorados e casados. Dá um beijinho de feliz namorado. Fazer isso, hein, amor? Só não vale falar amor todo dia. Tem que aceitar. Acolhe, calma, acolhe. Toma. Bora lá. Muito obrigada. Demais, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Que seja o primeiro só. E na Casa Nós a gente deve fazer essa salinha. Eu tô com vontade de fazer um Poder do Casal lá. Muito legal. Nossa, gosto também. O curso de vocês. Boa. Ó, bem que você falou. Vou fazer vai fazer na mesa, sentado, né? Não, mas em pé aqui mesmo. Em pé? Eu só vou no banheiro rapidinho antes.
Você falou Sabe que que mais a gente é folgado e ficou. Não, tudo bem. é, Calma, tô